Olá, alunos, vamos para mais uma questão de concurso público. Dessa vez vamos para cima da nossa querida banca FGV, né? Ela aplicou essa questão ao cargo de consultor, ao candidato ao cargo de consultor do Tesouro Estadual. Cefaz, né? É um concurso de Secretaria de Fazenda no ano de 2022, ok? Então vamos prosseguir com a questão. Marlene comprou uma mercadoria que custava R$ 400 e pagou em duas parcelas. Uma parcela de 200, né, no ato da compra, deu uma entrada, que chamamos de entrada no produto, e 280 um mês após a compra. A taxa de juro mensal paga por Marlene foi de... Bom, dá de entender aqui, né? Olhando simplificamente aqui, simplificando nossa vida, tínhamos ali R$ 400, né? E seria em duas parcelas, sem juros nenhum. Se é em duas parcelas, logicamente seria duas parcelas de 200, logicamente. Só que depois que ela pagou essa primeira parcela, essa segunda aqui teve um acréscimo, né? E claramente essa parcela aqui passou a ser não 200, mas passou a ser R$ 280. Então, 280, né? R$ 280 menos 200, se seria uma compra perfeita sem juros, temos ali R$ 80 de juros. Bom, então, a questão nos pede a taxa de juros mensal paga por Marlene. Claro, mesmo sendo um mês, dá de ver que foi expressivo, né? A taxa mensal, depois de 30 dias que ela comprou, que ela fez essa compra. Agora, para descobrir essa taxa de juro mensal, temos que relembrar a nossa fórmula de juros simples. A nossa fórmula de juros simples é assim: J, né? J grande, né? J é igual vamos lá, ao capital. É o capital aplicado, o capital que foi utilizado para uma compra, no caso da Marlene. Um capital inicial, né? Vezes o I. Esse I representa a taxa de juros. E geralmente, quando vamos pegar uma taxa de juros e colocar nessa fórmula de matemática financeira, de juros simples, a gente sempre coloca em percentual. Por exemplo, tem taxa de juros de 20%, para facilitar a nossa vida, a gente coloca 0,2. Né? Pegamos esse cabra aqui e dividimos por 100. No ato de dividir por 100, a vírgula anda duas casas e ela vem parar desse lado. Por exemplo, outro exemplo bem simples: se a taxa de juros de determinada compra, de determinado investimento for de 60%, né? Para a gente jogar ela dentro da nossa fórmula, temos que converter em percentual. Em percentual não, temos que converter ela em número decimal. Para facilitar a nossa conta no ato de um cálculo, imagine nós trabalhar com isso sem calculadora. Então, a matemática tem esses meios de facilitação. 60% para converter em número decimal, ficaria aqui. Temos que dividir esse cabra por 100, a vírgula vai andar a quantidade de zeros, 1, 2, né? Então vai ficar 0,6. E assim, depois que eu converter ali a nossa porcentagem em número decimal, a gente adiciona aqui na fórmula. Agora, continuando nossa fórmula, temos aqui dentro da nossa fórmula de juros simples, tem o número N. O número N é a quantidade de meses, dias, anos que esse capital foi aplicado, que a quantidade a número de meses em que essa compra vai ser parcelada, juros aplicados em cima dessa compra relativa a meses. Então, a quantidade de meses, anos, dias que vamos aplicar esses juros em cima do nosso capital, certo? Agora, beleza, essa é a teoria do juros simples. Aqui foi os juros, né, que a nossa Marlene recebeu em cima dos R$ 200, que é a segunda parcela da compra dela. Agora vamos ver como isso na prática, como vai funcionar. Deixa eu apagar aqui. Vamos limpar, né? E vamos deixar nossa fórmula mais aqui em cima, né? Apagando.
Vamos lá. A fórmula de juros vai ficar aqui, que juros é igual ao capital, ao dinheiro da Marlene, ou a segunda parcela da compra, vezes o percentual, que é justamente o que a questão quer, a taxa de juro mensal paga por Marlene, que é justamente esse item aqui que vamos ter que descobrir, vezes o número de meses. Mas como só foi um mês, né? Vamos já ver no que isso implica na nossa vida. Então vamos utilizar essa fórmula, vou deixar ela aqui grifada. Vou deixar ela aqui grifada e vamos lá. Taxa de juro mensal. Vamos identificar nossas grandezas, né? Marlene comprou e tal, e vamos lá. R$200 era a segunda parcela. Só que essa segunda parcela recebeu ali um R$80 de aumento, né? Porque fizemos essa conta lá no início, 280 menos 200, recebemos ali R$80. Esses R$80 que recebeu é justamente os juros, né? Então, R$80 de juros, esse cara aqui vai ser justamente o nosso Jzão. Então, daqui na fórmula, J é igual a capital vezes o percentual vezes o número de dias, meses ou anos, vai ser igual. Esse cara aqui já vem para cá, ele já vai ocupar o lugar dele. O capital seria os R$400? Não seria ele, porque dá de ver que a variação do preço foi justamente em cima da segunda parcela. Então, muito cuidado. Eu acredito que eu, com meu nervosismo, se eu não tivesse estudado pouco matemática financeira e fosse responder uma prova dessa, eu iria jogar essa fórmula em cima dos 400. Mas, como estamos com calma aqui, pensando, raciocinando, o nosso capital é o 200. É o valor normal da compra antes de sofrer essa alteração aqui de R$80. Então, vamos colocar aqui os R$200. Vezes o percentual. Percentual, como eu falei lá no início, tinha que ser ali em forma de números decimais. Só que nós temos aqui o valor de juros em reais. Esse cara aqui é justamente o indivíduo que temos que descobrir. E o número de meses, né? O número de meses, dias ou anos. No caso ali foi um mês após a compra. Então vamos colocar somente o número 1, certo? Beleza, organizamos a nossa fórmula de acordo com o nosso problema, certo? E já temos aqui o termo desconhecido da nossa equação, que é justamente a taxa de juro mensal que foi paga, que é geralmente, se a taxa de juro, sempre ela vai ser medida em porcentagem, certo? Então, 80, né? Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, seja lá quem for. Qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, os nossos 200 vezes i não deixa de ser um número. Então, os nossos 200 vezes o i, vezes 1 vai ser só os 200i vezes o i. Porque o número 1 ele não vai afetar em nada. Todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Então, vamos continuar com nossos 80 aqui. 80 desse lado da igualdade é igual a 200i. Bom, só temos aqui o nosso percentual e aqui está ocorrendo uma multiplicação. Como eu já falei em vídeos anteriores, numa equação simples, de um lado da nossa equação está ocorrendo uma multiplicação, o número que já está definido, ele passa para o outro lado executando a operação inversa. E o inverso da multiplicação é a divisão. Ok? Então, reformulando aqui para ficar com cara das nossas equações simples ali do ensino médio, vou deixar o i aqui e o 80 vai passar dividindo ali os nossos 200. Ok? Agora vamos fazer essa divisão. É uma divisão bem simples, são todos números terminados em zero, são números pares, fica tranquilo. Então, vamos pegar aqui o 80, dividir por 200. O número 80 é menor que 200, então vamos ter que fazer vamos dizer aqui, vamos ter que acrescentar um zero aqui, uma vírgula, para justamente esse 80 ter o direito de receber mais um zero. Agora sim, os 800, né, dá para dividir por 200, então 8 dividido por 2 é 4. Certo? Então, 4 vezes 200 realmente dá 800, mas no caso aqui, como era só 80, o valor é 0,4.
Então aqui ficaria os 800 e logo se anulariam. O valor dessa divisão é 0,4, é em percentual. As nossas respostas todas estão em porcentagem. E lembra que eu falei para vocês como fazer para converter isso aqui em porcentagem? Se para converter, logo no início que eu disse, se para converter 20% em percentual, eu tinha que dividir por 100, operação inversa. Para mim converter 0,4% para porcentagem, eu tenho que multiplicar por 100. E quando dividimos 20%, aqui, dividir por 100, o número de casas anda para cá. Quando se divide, nessa situação aqui, o número de casas vai andar para o outro lado, vai ficar 0,4, só que vai andar uma casa, duas casas, de acordo com a nossa quantidade de zeros. Se são 2 zeros, são 2 movimentos que a vírgula vai andar. Então, olha só como é que ficou. Ficou aqui o total de 40. 40 o quê? Já que já convertemos para porcentagem, 40%. A alternativa da nossa questão que dá 40% é justamente a alternativa A. Então, na segunda parcela que Marlene vai ter que pagar essa compra, ela vai ter que receber uma taxa de juros em um mês somente de compra de 40%. Espero ter gostado. Quero continuar com essa série de porcentagem da Banca FGV, das Banca OCP, Sebrasp, né? De matemática financeira, que é bem cobrado nos concursos e vem cobrando mais ainda. E espero ter ajudado. Até a próxima aula.